Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Eu me chamo Douglas Pereira, sou estudante de Ciência da Computação na USP São Carlos e atualmente estou cursando a matéria de criptomoedas e blockchain. No vídeo de hoje, eu vou apresentar um pouquinho sobre o que é uma DAO e se elas são o futuro. Vão aprender? Então vem comigo. Bom, então vamos lá. O que é uma DAO? Uma DAO é uma organização autônoma descentralizada, ou seja, é uma entidade digitalmente nativa, sem liderança central, cujas regras e operações são codificadas em contratos inteligentes na blockchain. Então, o que que isso significa? Uma DAO é uma organização de pessoas, é um grupo, é um coletivo que tem um objetivo em comum. E esse grupo é regido por smart contracts, que basicamente são linhas de código. Para entender melhor, vamos analisar os pilares um por um. Descentralização. O que que isso quer dizer? Uma DAO, ela não funciona como uma empresa tradicional, ou seja, a gente não tem um CEO, a gente não tem um conselho, as decisões são tomadas coletivamente. Ou seja, se eu sou um participante de uma DAO, eu posso abrir uma proposta, por exemplo, para mudar alguma coisa num contrato, num smart contract. Aí eu posso enviar essa proposta e todos os membros da DAO vão abrir uma votação e vão poder votar de acordo com os tokens que eles têm. Autonomia. O que que isso quer dizer? Todas as ações e transações são executadas automaticamente por código, ou seja, depois que uma decisão é tomada coletivamente, o código ele é alterado e essa implementação é feita de maneira instantânea, ou seja, não tem burocracia nenhuma, não tem espera nenhuma, é um negócio super rápido. Em relação à organização, é um coletivo de membros alinhados por um propósito comum. Basicamente, funciona como uma gestão de uma tesouraria comunitária e transparente, porque tudo o que acontece numa DAO é transparente. Tudo está na internet, tudo está claro, tudo fica documentado, é imutável. Então, basicamente, isso é uma DAO. Vamos entender melhor um pouquinho sobre a história. Em relação à história das DAOs, em 2013 já tinham alguns grupos que já teorizavam sobre DAOs. Porém, sem os smart contracts não era possível implementar isso digitalmente. Então, em 2015, com o lançamento do Ethereum, e também com o surgimento e sucesso dos smart contracts, as DAOs se tornaram viáveis. Então, a partir daí começaram a surgir algumas DAOs. Em 2016 surgiu a primeira de grande sucesso, que foi a DDAO. A DDAO funcionava como um fundo de investimento, ou seja, se eu tivesse um projeto que precisasse de um investimento, um start, para poder começar, eu entrava na DDAO, apresentava o meu projeto e todos os membros da DDAO votavam se a DDAO iria investir naquele projeto ou não. Então era algo muito bom, muito prático, né? Porque se fosse aprovado, era uma decisão automática, como eu já falei nos slides anteriores. Então era um fundo de investimento livre de burocracia, livre de órgãos governamentais, etc., que conseguia garantir esses fundos, se fosse aprovado, de maneira muito rápida. A Dedal chegou a ter um montante de 150 milhões de dólares, mais ou menos. Porém, em junho de 2016, um hacker conseguiu achar uma vulnerabilidade no contrato da DAO, da DDAO. E com isso, ele conseguiu desviar em torno de 50 milhões de dólares na época desse fundo de investimento. Isso causou uma grande polêmica assim na área e causou muita instabilidade também em relação às DAOs. E também esse acontecimento levou ao famoso hard fork do Ethereum. Na época, a comunidade do Ethereum ficou muito dividida entre mudar seus protocolos, analisar os contratos e também punir, de certa forma, esse ladrão. E a outra metade queria manter a imutabilidade e estava mais apegada aos princípios. De qualquer forma,
houve o hard fork, essa blockchain ela foi como se fosse cortada, e a partir daí surgiram duas Ethereum, a Ethereum Classic e a Ethereum comum, que hoje é como é conhecida. A Ethereum Classic ficou com o pessoal mais apegado à imutabilidade e os princípios, e a Ethereum de hoje foi uma atualização, digamos assim, e foi de certa forma uma punição para esse bandido de Ethereum, porque na Ethereum atual, todos esses fundos que foram desviados, eles foram devolvidos aos seus respectivos donos. A partir daí, de 2017 para frente, as DAOs começaram a ter um padrão muito mais rigoroso. Os smart contracts são muito mais rígidos, muito mais fortes. E também as DAOs ressurgiram como o principal modelo de governança com a ascensão das finanças descentralizadas a partir de 2020. Então, como funciona uma DAO? A DAO tem dois pilares principais, que são os smart contracts, que é basicamente o estatuto de uma DAO, e os tokens governamentais. O que são esses tokens governamentais? Quem é dono de um deles se torna um parlamentar de uma DAO, ou seja, ele ganha o direito de participar, de propor e até de votar em decisões tomadas coletivamente pela DAO. Então, a partir daí, a gente tem o nosso ciclo de governança, que basicamente eu acabei dando um spoiler no slide anterior, mas eu vou até usar ele como base para explicar isso para vocês, que funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente tem uma proposta. No exemplo do DDAO, seria um projeto para conseguir um investimento. Então, o membro submete o projeto dele na DAO. E aí, a partir daí, surge a votação, que seria o segundo passo. Os membros analisam esse projeto e votam se esse fundo vai investir ou não nesse projeto. E depois a gente tem a execução. Se a proposta atingir a maioria, se ela for aceita, ela vai para frente, se não, ela não vai para frente, e isso é feito de maneira automática pelos smart contracts. Então, como exemplo de DAOs, eu trouxe alguns. As DAOs mais populares nos dias atuais, eu trouxe a MakerDAO, que é responsável pela stablecoin DAI, que é uma das maiores do mercado atual. Também tem a Uniswap DAO, que é a maior corretora descentralizada do planeta, que já conta aí com alguns bilhões de dólares. E a Aragon também, que é uma plataforma de criação e gestão de DAOs. Funciona basicamente como um sistema operacional de DAOs. Bom, então vamos para as vantagens das DAOs. Eu separei três principais aqui. A primeira delas é a transparência. Todas as operações, votações, propostas que acontecem numa DAO, elas ficam salvas imutavelmente na blockchain. Então existe um registro de tudo que acontece. E esse registro, ele é totalmente auditável em tempo real. Ou seja, os membros da DAO não vão querer fazer nenhuma falcatrua, não vão querer ter nenhuma falha, porque isso fica exposto para o mundo inteiro ver. O segundo ponto seria a descentralização, que é a ausência de uma liderança ou um servidor central. Isso é bom porque dificulta um possível ataque de alguma concorrência ou de um órgão governamental. Então é muito difícil derrubar uma DAO, porque você não tem um núcleo para atacar. E isso também tem um bônus nisso, que você tem pessoas do mundo inteiro trabalhando para melhorar essa DAO. Em relação à eficiência, os participantes são economicamente incentivados a agir no melhor interesse da organização, porque você investe numa DAO, você quer que ela dê certo. Como eu não tenho um líder, eu vou tentar convencer todo mundo a tomar as melhores decisões para que o meu investimento não seja em vão. E além disso, a automação pelos contratos inteligentes promovem uma operação muito rápida e muito prática, praticamente instantânea. Então a eficiência das DAOs são muito altas.
Sobre os desafios e riscos de implementar uma DAO, eu listei alguns aqui. A apatia do eleitor. Então, se um eleitor ficar inativo, isso pode gerar concentração das decisões a um pequeno grupo dessa DAO. Isso pode ser combatido de uma maneira que já acontece, que é se é um participante de uma DAO, você pode terceirizar a sua decisão para alguém de confiança, alguém que seja da comunidade e que esteja mais ativo. Então, lentidão decisória. A lentidão decisória, ela vai contra uma das principais vantagens, que é a eficiência. Então, se uma DAO demora muito para tomar uma decisão, acaba que a eficiência é perdida. A concentração de poder. Existe um risco de ter grandes detentores de tokens e eles se tornarem a maioria, por ter essa grande quantidade de tokens. Mas isso também é combatido hoje com o voto quadrático. Ou seja, você vota uma vez, você tem que dar um token, digamos assim. Você volta duas vezes, você tem que dar quatro, três, nove e assim por diante. Então isso combate essas baleias, né, que são os grandes detentores de tokens. Sobre os riscos, o princípio código é lei torna bugs e vulnerabilidades extremamente perigosos. Que um exemplo eu já dei nessa apresentação, que foi o exemplo do DDoS, que foi que houve um hacker que conseguiu achar uma vulnerabilidade e roubar um terço dos ativos. E em função disso, cria-se uma necessidade de auditorias de segurança mais rigorosas. Isso pode ter um alto custo e ser uma barreira técnica para a criação de novas DAOs. Além disso, existe a incerteza jurídica e regulatória. As DAOs, na maioria das jurisdições, elas têm uma certa falta de clareza em relação ao seu status legal. Então, isso também seria outro desafio. Em relação ao futuro das DAOs, eu separei três âmbitos principais aqui. O primeiro deles são as empresas e corporações. Então, seria uma transição de uma governança focada em acionistas, um conselho, um CEO, para uma governança de stakeholders. Seria funcionários, clientes e toda a comunidade envolvida. Além disso, a gente também teria uma transparência radical da tesouraria e na tomada das decisões estratégicas. O segundo seria as ONGs e o impacto social. Então, a gente pode ter uma gestão de doações totalmente transparente e que pessoas do mundo todo podem acessar. Então, isso aumenta a colaboração e aumenta a transparência desse tipo de entidade. E também as comunidades online e economia criadora. Então, basicamente, seria o empoderamento de comunidades digitais. Acho que um exemplo legal disso seria, por exemplo, animes que não ganham continuidade, que o autor cria o mangá, mas o anime não vai para frente por alguns motivos. O principal dele sempre é o financeiro. Então, acho que a comunidade com certeza investiria para fazer isso acontecer. Acho que seria um bom exemplo. Bom, então respondendo à pergunta inicial do vídeo, eu acho sim que as DAOs são o futuro. Eu acredito que elas vão ter um impacto muito grande daqui para frente, principalmente nas empresas. Eu acredito que as principais barreiras atualmente são a vulnerabilidade e a centralização da tomada de decisões. Mas se a gente conseguir superar isso, a gente vai ter empresas super eficientes, super rápidas e que vão acelerar a tecnologia do mundo de forma muito rápida. Para minha proposta de trabalho final, eu pensei em implementar um processo de decisão de uma DAO, ilustrando na prática uma automação. Então, seria um protótipo de sistema de votação descentralizado em Solidity e basicamente teriam duas propostas: investir no Grêmio ou não. E funcionaria da seguinte forma: o contrato inteligente contabiliza os votos de forma automática e transparente. Cada endereço Ethereum pode registrar seu voto apenas uma vez e o resultado não pode ser manipulado e a proposta mais votada é implementada e exibida pela blockchain. Para o vídeo de hoje era isso. Acho que eu consegui abordar aí o que é uma DAO, consegui explicar toda a trajetória e como funciona. Espero que vocês tenham gostado.
e fiquem com Deus. Até a próxima.